Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, estou fazendo aqui um trabalhinho aqui no laboratório, testando uns displays, esse display aqui serial, tá? Até então, todos os displays que eu cheguei a trabalhar foram utilizando a interface de acesso aqui do próprio display, tá? O que acontece, né? Para quem usa os Arduinos, e a gente sabe que aqui, né, a disposição dos I/Os é muito limitada, né? Às vezes a gente quer acionar aí muitas coisas e se você for conectar o Arduino diretamente no display, usando essa interface aqui, né, paralela, né, via de dados, até mesmo usando 4 bits de dados, mas ainda você vai ter mais o Enable e o RS, né? Você vai estar usando 6 pinos do teu Arduino. Então, às vezes, isso vai complicar, porque você pode estar com um projeto um pouco mais complexo e está exigindo aí a utilização dos I/Os. Então, o que acontece, pessoal? Existe esse chip aqui, ó. Eu vou aproximar aqui a câmera, que é um chip muito interessante, ó. Eu vou aproximar aqui. Esse cara aqui, ó, é o PCF8574, tá? Hoje, né, esse cara aqui é da Philips, né? Esse aqui é um componente, inclusive, antigo. Hoje já não existe, mas a Philips, na verdade, hoje ela é NXP, né? Então você vai encontrar aí os componentes, os chips mais novos com o símbolo da NXP, mas também hoje existe de outros fabricantes, que é o caso, por exemplo, da Texas, tá? E o que esse chip ele faz? Esse chip é muito interessante porque ele tem, de um lado, né, ele tem uma comunicação I2C, e do outro lado, ele tem 8 I/Os. Então você pode estar expandindo as portas do teu Arduino, seja um Arduino ou um outro microcontrolador qualquer, em até 8 I/Os. Tá? No caso aqui do nosso display, nós temos aqui, né, então um display onde existe uma plaquinha, ó, eu vou até desconectar isso aqui, ó, quero mostrar para vocês, existe uma plaquinha, ó, que é esta aqui, ó, que é muito comum, né, e muito conhecido aí para de quem mexe com o Arduino, tá? Essa plaquinha ela tem aqui o mesmo componente que eu mostrei para vocês, tá? Aqui está o PCF8574, tá? Aqui no caso é a versão SMD, e esse aqui é a versão DIP. E essa plaquinha ela já tem, então, todas as conexões, né, para o barramento do display já estão conectadas nesse chip, e também tem já as alimentações, né, aqui do display, tanto a alimentação lógica, né, de 5 volts e o GND, como também a alimentação do backlight. E também todas as interfaces aqui. Inclusive a gente pode ligar, ele tem um transistor aqui, ó, que você pode estar ligando e desligando o backlight, tá? E algumas outras funções que a gente já vai falar. E desse lado aqui, ó, não sei se a câmera consegue pegar aqui a imagem, que a gente tem aqui 4 pinos, sendo que eu tenho o GND, tá? Deixa eu ver se eu aproximo aqui, ó. Temos o GND, o VCC e 2 pinos de comunicação I2C, que é o Data, que é o SDA, e o SCL, que é o Clock. Tá? Então, com isso, você consegue, né, comunicar ou ligar, trabalhar com um display um display LCD 2x16 ou 2x40, tá? Com apenas 2 pinos, tá? Usando a comunicação I2C. Então é uma grande aqui, digamos assim, sacada que o pessoal teve, né, de criar aqui uma plaquinha para você utilizar com os displays. O que acontece? Eu tenho aqui um display, ó, tá, onde a pinagem, né, a disposição dos pinos aqui já bate direto com a pinagem desse cara. Tá? Então é necessário com que você tenha, ó, no pino 1, vamos falar aqui de pino 1, que é esse cara aqui, ó, tá? Pino 1 e desse outro lado pino 16. Então no pino 1 nós temos aqui o VSS, depois o VCC
o contraste, né? O pino 3 aqui é o contraste. Aí pinos de dados, RS. Aqui é o read write, depois o enable, que é o pino 6. E depois segue 8 pinos, D0 a D7, sendo que é utilizado aqui 4 pinos apenas, né? O D5, 6, o D4, 5, 6 e 7. E depois, por último, os pinos do backlight, que seriam aqui. No caso, esse display ele não tem backlight, tá? Mas está disposta aqui os pinos que estariam ligados o LED do backlight. Tudo bem? Então, se você tiver um display desse, você pode estar comprando uma plaquinha como essa e conectando ela assim, ó, dessa forma. Tá? Que é o caso dessa outra opção aqui, que ela já vem, ó, com o display, tá? Então já vem a plaquinha soldado no display. Tudo bem? Então só reforçando para vocês, para que você possa conectar essa plaquinha, tá? Diretamente no display, o display tem que ter essa disposição dos pinos. Tudo bem? A gente consegue observar aqui, ó, algumas mudanças, tá? Eu vou aproximar aqui a câmera. O que a gente consegue observar? Que essa placa que veio junto com o display, ela é uma placa simplificada, tá? A gente percebe que essa aqui tem mais componentes externamente aqui do chip, tudo bem? Então, o porquê? Primeiro, a gente pode observar aqui, ó, que a gente, nessa placa que tem aqui uns jumpers, né? Onde você pode configurar o endereço. A gente já vai ver aqui no datasheet desse componente que ele tem pinos A0, A1 e A2, onde você configura o endereço dele. Tá? Nessa daqui, eles já deixaram tudo configurado já com um valor, que é o 0x27. Então eu não tenho a opção aqui de eu jumpear, né, curto-circuitar aqui os pinos para eu formar um outro endereço. Tá? Então, dessa forma, já está configurado dessa maneira. Outra coisa, a gente tem aqui, ó, aqui tem tem um transistor, tá vendo, ó, para configuração do backlight. Tá? Aqui ele também tem um LED, tem outro LED aqui, e tem alguns componentes a mais. Tá? Aqui também tem um transistor, mas eu acho que ele está do outro lado. Ele está do outro lado, que é para configuração também do backlight, para eu poder ligar e desligar o backlight. Mas basicamente, a diferença que tem entre esse é realmente aí a diferença entre a configuração, a possibilidade de você configurar o endereço da tua placa. Tá? Então, vamos imaginar que eu precisasse ligar 2, 3 displays. A opção, então, seria você usar uma placa como essa, porque você pode colocar tudo num barramento, um barramento I2C, e você configurar, por exemplo, o display número 1 com um determinado endereço, né, aqui, pelos jumpers. O endereço do display 2 com um endereço diferente e o display 3 com outro endereço. Tá? Já nessa opção onde os endereços são fixos, não seria possível você conectar mais de um display. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu afastar aqui. Aqui está no computador, ó, uma figura onde mostra esse chip aqui, ó. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? O componente, tá? A gente pode observar aqui no pino 1, 2 e 3 aqueles pinos de endereço, tá? Que já esses pinos de endereço a gente pode observar aqui, ó. Se eu colocar tudo em 0, o endereço vai ser no endereço da comunicação em 2C, né? Para eu poder identificar o componente no barramento, vai ser 0x20, tá? Até chegar em 111, que é o caso que ele está, o default padrão dele, da plaquinha, que é o 0x27. Tudo bem? Depois a gente consegue verificar aqui a alimentação do chip, que aí é uma alimentação de terra, né? E depois o VDD, que é 5 volts. O barramento de comunicação I2C, quer dizer, o SDA, que é o data, e aqui o clock. Aqui tem uma saída para interrupção. E a gente também tem aqui, ó, 8 pinos, tá? Que seriam os I/Os, que eu posso estar expandindo
lá na minha placa, tá? Então, desde P0 até o P7, tudo bem? Então, bem simples esse componente, muito útil aí em projetos, tá? E a gente tem aqui, ó, deixa eu afastar agora, um exemplo de ligação, tá? Então, olha só, temos aqui um Arduino Uno, que é o mesmo caso que está comigo aqui. Eu conectei a alimentação, ó, da minha placa em 5 volts e depois GND, e a comunicação de dados vai nos pinos A4 e A5, tá? Por quê? Porque o SCL, o clock, é o pino A5 e o SDA, que é os dados, é no pino A4, tá? Então, dessa maneira que a gente está ligado lá os componentes, tá? A placa no Arduino. E aqui, ó, tem uma explicação breve, né, de configuração dessa placa, tá? Então você pode estar habilitando ou desabilitando o jumper da placa. Aqui mostra que nesse LED mostra que o módulo, né, dessa placa está conectado, está ligado com a alimentação. Aqui a gente vai ter o barramento onde você vai conectar o display LCD, lembrando, né, que tem que ter aqui uma disposição, tá? Normalmente os displays de final A, por exemplo, 1602A, tem a disposição correta para poder trabalhar com esse tipo de placa, tá? Aqui está o trimpote, tá? Só também aqui uma dica, pessoal, que às vezes a gente faz toda a parte de programação e aí não sai nada no display, tá? E às vezes o que na verdade precisa configurar é aqui a intensidade o contraste, tá? O ajuste de contraste, tudo bem? Então não esqueçam isso. E aqui a seleção de endereço, como eu falei para vocês, e o barramento aqui de comunicação e alimentação da placa, tudo bem? Aqui, pessoal, a gente tem uma programação no Arduino, tá? Pessoal, isso aqui não tem nada de segredo, é uma coisa muito simples, tudo bem? Vocês podem estar achando isso aqui, toda essa programação e exemplos na própria biblioteca aí do Arduino e até na internet também. E o que você vai precisar aqui, ó? Você vai precisar, né, incluir a biblioteca de Liquid Crystal para barramento em 2C. Né? No caso dessa placa, você vai colocar essa disposição, né, o endereço que você achou ali. Tá? Existe até um aplicativo um software, né, no Arduino, onde faz o scan do barramento em 2C para você verificar qual que é o endereço da tua placa, tá? Mas normalmente vai estar aí em 0x27, tá? Depois são esses números e aqui tem as funções, né? Aqui a gente faz então a criação do objeto, né? LCD, e depois eu vou chamando aqui os métodos de cada objeto, tá? Então do objeto LCD. Então, por exemplo, o método begin, né, do objeto LCD, quer dizer, eu estou configurando ela para 16 colunas, 2 linhas, tá? Eu posso ligar e desligar aqui, no caso, o backlight, tá? Quando você faz isso, na verdade você está mandando um comando via I2C para o PCF8574 para ele colocar nível lógico 1 no pino que está conectado o transistor que liga ou desliga o backlight, tá? Aqui no caso eu seto o cursor, tá? Então ele começa com 0, né? Vai ser a primeira linha, a primeira coluna, e eu escrevo aqui um teste. Escrevo uma string qualquer no nosso display. Então, só para a gente poder ver agora o funcionamento aqui, ó, do dispositivo funcionando, ó. Tá? Eu tenho aqui meu Arduino. Eu posso conectar esse cara diretamente, ó, aqui no meu barramento, ó. Posso conectar, ligar aqui o Arduino e vai aparecer aqui, ó, ok, testado, tá? Que é o código que estava aqui no meu programa. Deixa eu atualizar aqui o programa. Vamos atualizar o programa para que fique igual o que está lá no computador, tá? Então tá aqui. Ou então a gente pode estar usando então essa plaquinha, né, ó, com o display que está aqui, ó, com esse outro display. Vamos ligar e tá aqui, ó. Só que esse não tem backlight. Tudo bem, pessoal? Então, um vídeo aí simples
Mas para poder explicar, né, o componente, depois, pessoal, eu vou estar fazendo um vídeo onde a gente não vai usar a placa, tá? A gente vai usar o componente e vai usar aí uma outra biblioteca de I2C para fazer uma expansão de I/O. Não vai ser exatamente para ligar ou desligar ou acionar, né, escrever textos em LCD. A gente vai, por exemplo, acionar cargas. Tá? Eu preciso, por exemplo, ligar um relé, preciso ligar uma válvula, preciso ler um botão, então eu vou estar usando o próprio componente, tá? Numa protoboard, vou estar usando esse componente aqui no Arduino. E depois, em outros vídeos, a gente vai estar usando isso aqui em outros microcontroladores, como é o caso aí do PIC e o STM8 e assim por diante. Ok, pessoal? Então, lembrando vocês, se você gostou desse vídeo, você dá um like para poder ajudar na divulgação dos nossos vídeos. Se você não é inscrito e gostou do nosso conteúdo, você se inscreve. Se ainda o botãozinho inscrever-se está vermelho, pessoal, clica lá, pessoal. Clica nesse botão inscrever-se, porque você vai estar recebendo as atualizações dos nossos vídeos. Tudo bem? Pessoal, um grande abraço a todos e vejo vocês nos próximos vídeos. Fui!